noite toda especial para o meu amigo e minha irmã da Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, o Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E é com alegria, porque se hoje é sexta-feira, 19 horas, na Web Rádio Estação da Luz, nós temos sempre a presença do nosso querido José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai fazer conosco hoje o programa. Meu amigo José Soares, boa noite. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez, meu amigo. Boa noite. Boa noite e alegria toda minha participar e saber que alguns irmãos têm me tolerado todas as vezes que aqui me apresento. Obrigado a todos antecipadamente. Muito bem. É uma grande tolerância, porque você é uma figura realmente maravilhosa. Eu tenho uma grande admiração e não é à toa que eu me sinto muito feliz de fazer com você esse programa semanal. E nós somos uma rádio Estação da Luz, é uma rádio espírita e o programa é um programa espírita. E para isso a gente tem que fazer a prece. Eu vou pedir ao meu amigo Soares para fazer a prece, mas antes disso, eu quero aqui ler uma mensagem, Soares, e essa mensagem, ela tem tudo a ver porque uma grande personagem do espiritismo do Brasil, pouquíssimo conhecido pelos seus pares da região onde ela nasceu, mas de uma importância fundamental para o movimento espírita do Brasil e do mundo. Então, nós estamos falando da nossa querida Alta de Souza, que amanhã, dia 12, de setembro, aniversário da sua última encarnação no planeta Terra, aqui nas terras de Macaíba, onde a Web Rádio está instalada, Então, os filhos de Macaíba, consequentemente, filhos de Alta de Souza. E nós tiramos aqui do livro Caravanas de Amor, a psicografia do Chico, pela Alta de Souza, o livro da alma. Se tens fé, não te aflinja a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura sobre as trevas da miséria e ruína, acende nova estrela matutina na esperança sublime que pendura. Se a crença vive te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Nossa querida Alta de Souza, nossa Altinha. Amanhã nós vamos ter um programa especial a partir das 14 horas sobre a vida e a obra de Alta de Souza, e aqui a gente já quer convocar, meu amigo Soares, se você não tiver uma vaga na agenda, amanhã a partir das 14 horas, eu, Amadeu, Décio, uma série de pessoas vamos estar aqui fazendo esse programa, e seria para a gente um prazer muito grande que você pudesse estar aqui conosco. Mas eu queria que agora você fizesse a prece de abertura, por favor, meu querido. Amado Jesus, Senhor e Mestre, que esteja para o seu coração, cheio de bondade e de infinitas, na ação dos bons espíritos e mensageiros do mais alto, a realização do nosso programa, da Estação da Luz, com vasto proveito para todos nós, hoje e sempre. Muito bem, graças a Deus. E aí, nós vamos pedir permissão para lermos o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós abrimos, de novo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E aí nós vamos para o item 7, meus amigos rádio ouvintes, da Web Rádio Estação da Luz. Se alguém vos bate a face direita, apresenta-lhe também a outra. Aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistis ao mal que vos queira fazer. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregai o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminharás mais 1000. Dai àquele que vos pedir, e não repeli aqueles que vos queira
tomar emprestado. Isso foi pensado por Mateus, está no capítulo 5, do próprio Mateus, 38 a 42. Seu Soares, para a gente começar aqui antes do livro A Caminho da Luz, o que Jesus de Nazaré quis falar para nós quando disse assim: bater na outra face, ofereça a outra? O pessoal da Filadélfia, lá nos Estados Unidos, oferecia mesmo de fato de direito a face material. Mas é só isso ou tem mais alguma coisa nessa proposta maravilhosa de Jesus, meu amigo Zé Soares? Eu acredito que a face principal é a nossa face oculta. É nós não sentirmos feridos, não pensar em vingança. Então, é aquela coisa mais gostosa do mundo. É saber perdoar sem que o outro sinta que nós o estamos humilhando. Porque nós não estamos humilhando. Nós estamos dizendo para ele: olha, isso não é bom para mim, também não quero para você. Então, a face que eu lhe dou é você bater essa face. É a outra face. Qual é a outra face? É a face do perdão. Levantar a mão, a voz, a língua para nos ferir, nos bater fisicamente. E vai lá: poxa, não é possível uma coisa dessa. Ok? Mais do que ok, meu amigo. E hoje nós vamos continuar, meu querido José Soares, com o estudo do livro A Caminho da Luz. Esse livro ele é composto de 25 capítulos. Nós já estudamos anteriormente até o 20, até o 19, vamos para o 20. Mas para vocês terem uma ideia, nós já passamos pela Gênese planetária, já passamos pelas raças adâmicas, pelo povo da Índia, pelo povo do Egito, Israel, a China, a Igreja, o cristianismo, o Império Romano, as cruzadas. E hoje nós vamos chegar, creio, seu Soares, é um ponto de vista meu, o senhor pode discordar, como o senhor sempre fala, mas eu creio que seja um dos momentos mais iluminativos da Terra depois do advento de Jesus, vamos dizer assim. Porque parece que uma chuva de bênçãos, né, chegou sobre o planeta Terra e nos trouxe aquilo que a ciência do homem colocou, justamente que eu vou colocar aí, para que o senhor possa trabalhar conosco o livro A Caminho da Luz, o capítulo 20, a Renascença, a época da transição. Muito bem. Foi realmente uma época de renascimento? Sim. Os historiadores falaram para nós? Mas permita um minutinho. Como amanhã é 12 de setembro, aniversário de reencarnação de Alto de Souza no plano terrestre, na página 81 da obra O Horto, em vida, ela escreveu um poema chamado Desalento. Esse poema ela escreveu na fazenda Jardim, aqui depois de Bactéria, entrando, que ela ia atrás de regiões mais quentes para que o coração dela, os pulmões, não encharcasse tanto. Ela, católica, de mãos e pés fincados, inicia o longo poema dizendo: quando o meu pensamento se transporta às praias de além-mar, sinto no peito uma tristeza imensa que manda-me chorar. Ela dá um voo no passado dela e descreve um texto da Espanha, onde ela foi uma pessoa importante. Quando o meu pensamento se transporta às praias de além-mar, sinto no peito uma tristeza imensa que me manda chorar. Bom, Emmanuel começa fazendo a citação quanto o capítulo 20, Renascença do Mundo. Ele diz que nos albores do século no final da Idade Média, nos albores da Renascença, grandes assembleias espirituais se reúnem nas proximidades do planeta, orientando movimentos renovadores. Ou seja, era uma quebra dos paradigmas da Idade Média
que agora nós estamos adentrando na idade moderna das grandes navegações e por diante. Ótimo. E nós vamos observar que começa, no século inicial, no século inicial da idade moderna, que começa a aparecer, que surge na Terra grandes espíritos em todas as áreas. O mais próximo a nós é Henrique de Sagres, que em Portugal cria a escola de navegação, a escola de Sagres, de navegadores de Sagres, que apoia-se na tecnologia judaica, da renovação das hélices das caravelas. Ele passou a ter mais velocidade dentro do mar. A partir daí, começaram a pulular por toda a Europa Ocidental, em particular, os grandes gênios que construíram o nosso momento atual. Então, nós vamos encontrar na Península Ibérica o Henrique de Sagres. Aí também vem nesse período numerosos precursores da reforma luterana, né? Aí surge por toda parte, combatendo os abusos de natureza religiosa, no caso específico, da Igreja Católica. Nesse período, reencarnam na Itália os grandes gênios atenienses da Grécia Antiga. Wilson, você é uma pessoa formidável, da Grécia Antiga. Já há uma definição da espiritualidade, os papéis da Inglaterra e da França, no nascedor, nas bases iniciais da democracia ocidental, partindo do princípio que a democracia ocidental, a base dela são a ordem dos templários, que eles aparecem no século XIV, mas vai reaparecer em Portugal com o nome de os Cavaleiros de Cristo, no período de Dom Denis. Muito bem, para iniciar... Que é de Dona Isabel de Aragão, não é isso? Perfeitamente. Na realidade, as grandes travessias do Atlântico foram financiadas pelos reinos de Castela e Aragão. Portugal não tinha dinheiro à época. Ok? Muito bem. Aí me diga uma coisa, mas foi só o Henrique de Sagres que teve na Península Ibérica, ou também os reis de Castela e Aragão, eles contribuíram fortemente para que essa possibilidade da Renascença pudesse surgir? Porque eu acho o seguinte, que a Renascença, é uma pergunta que eu estou fazendo para você, ela surgiu como se fosse uma válvula de escape para que tudo aquilo que a Europa envelhecida tinha acumulado durante séculos pudesse jordanear, vamos dizer assim, para a América, que acabara de ser, vamos supor, descoberta ali com 200, 300 anos no máximo de descobrimento. Foi isso, mais ou menos, o que a Renascença ocasionou na América, de uma forma geral, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil? Essa participação dos Estados Unidos e do Brasil é a partir do século XVIII. O problema maior é que o rei de Castela e Aragão, são os grandes indutores desse movimento. É tanto que, por consequência normal, a Espanha teve um império a América Espanhola é maior do que a América Portuguesa. Ótimo. Então, o que vai ocorrer daqui para frente são as participações dos grandes gênios nesse trabalho. E diz Emmanuel que Jesus olhou com muito carinho a América e escolheu os Estados Unidos da América do Norte como sendo o cérebro da América. E o Brasil, o coração. Então, eu fiquei boquiaberto. Um ia crescer muito no campo científico, o outro não tanto, mas a forma como o Brasil seria organizado é que daria essa sustentação ao progresso da América do Norte. E, consequentemente, todas as vantagens que ela iria expagir por toda a América Latina, que vem do México até a Patagônia. Ok?
Agora, uma coisa que me impressiona muito, porque já chegou aqui, inclusive, pergunta aqui, porque quando o senhor chega aqui, ele não para, não. Vou cobrar, hein? Não, vamos botar. O gigantismo do Império Espanhol em relação ao Império Português nas Américas, excetuando a América do Norte, cobrando a América do Norte como Estados Unidos e Canadá, de língua inglesa e um pouco francesa, para baixo tudo é espanhol. E só tem aqui essa ilha de português e brasileiro. É verdadeiramente uma ilha, cercada de espanhóis por todos os lados. Foi devido a um plano de Jesus para que... Você vê, a América Espanhola, ela se fragmentou em muitas repúblicas, mas o Brasil conseguiu ficar nessa unidade, um país tão grande, e permanecer com a língua só, com costume, lógico, é diferente, mas com um costume só. Foi um plano já arquitetado pela espiritualidade para que a mão firme do português pudesse fazer isso, meu querido? Em tese, sim. Foi a proposta inicial que deu certo. Agora, Portugal também espalhou a sua cultura pela África, pela Ásia. Ele tinha colônia na China, ele tinha colônia na Índia. A colônia da Índia foi libertada após a Revolução dos Escravos. A colônia de Goa, na Índia. Assim como uma ilha que a Indonésia invadiu, que também era portuguesa. Ele filhou a ONU e lá resolveu a questão. Eu sou um país, eu estou esquecido o nome do país. Então, há um soneto de Camões em que ele exalça a presença da cruz portuguesa nos 5 continentes. Ele esteve nos 5 continentes. Tá certo? Só que na América do Sul foi mais presente que o Brasil. Na África, o Império durou até a Revolução dos Escravos, no ano de 1975. E na Ásia também. Porque que o Império de Salazar caiu, como fruto da Revolução dos Escravos dos militares portugueses dos anos 70, então Goa foi libertada, e assim por diante. Agora, o nosso papel é ímpar. É que o Brasil seria o coração pujante da América Latina, da América. Está de Emmanuel aqui no livro. Estados Unidos, o cérebro, e o Brasil, o coração. Os dois funcionando em uníssonos. Acontece que até a Segunda Guerra Mundial, até o Brasil declarar guerra à Alemanha, nós recebíamos orientação e tecnologia militar da França. Só a partir do conflito, que nós declaramos guerra à Alemanha, é que nós passamos a ter uma ligação maior com os Estados Unidos. Tá certo? E isso acentuou-se até 1950. No governo de Vargas ficou um pouquinho mais não muito claro. Juscelino adequou. Em todo o período militar, de 64 até 85, houve essa ligação. Porque o país tinha muito a ganhar. Porque é sabido que o americano nunca gosta de transferir. Diz que ele não gosta de transferir tecnologia. Mas nós ganhamos muito com a participação dele. Certo? E, de uma forma ou de outra, nós temos lutado. Agora, o importante é saber que nós somos uma ilha linguística no continente. Não somos um enclave, somos uma ilha. Uma ilha bonita, sonora, com raízes africanas, europeias. Okay. Muito bem, meu amigo. É uma mistura linda, divina e maravilhosa, como diz um amigo meu, né? Gilberto Gil. Gilberto Gil. Muito bem. Aí já chegou uma importante, já chegou uma pergunta. A invenção da imprensa foi importante para a Renascença, sim ou não? Por quê? Júnior de Nova Parnamirim. Porque ela surgiu justamente na Renascença, né? Basicamente, né? A imprensa é tida como a maior contribuição que alguém deu à humanidade. Que foi via imprensa. Boa noite, Ronaldo. Um forte abraço, um beijo fraternal. Porque ela serviu com a imprensa, não só a letra, mas as imagens que começaram a circular pelo mundo inteiro. Então a imprensa é tida como a maior invenção de toda a época da humanidade.
Você vai para a nave para Marte. Você vai com o manual escrito, impresso. Hoje vai virtual. Mas a base daquilo foi a maquininha de Gutenberg na Alemanha, coitado. Imagina ele imprimir uma Bíblia todinha naqueles rostos. Ele era um gênio. Eu acho que a imprensa, a gente saiu de vez da época da escuridão. Por quê? Porque a gente pôde colocar de forma mais dinâmica aquilo que nós tínhamos escrito. Porque imagina você copiar à mão, apesar de ser muito bonito, os livros antes da imprensa é de uma beleza sem par, melhor dizendo. Né? Mas essa possibilidade. Seria a imprensa, a internet da Renascença, basicamente, o que hoje a internet está fazendo por nós. Faz por nós em cima da conquista da imprensa. Ela tem um idioma, a internet tem um idioma próprio, que é mesmo da Renascença. Esse idioma evoluiu. E nós vamos para frente. Porque nunca alguém no passado está superado. Quem tem 2 mais 2, 4, não está superado porque alguém sabe fazer cálculo avançado. Não. Você chega no cálculo mais avançado de matemática usando 2 mais 2, 4. E aí? Então as bases do conhecimento foram lançadas. E a imprensa é imbatível. Foi ela quem nos libertou da escravidão para a liberdade. Foi ela que fez que Lutero, né? Ok, Penha. Foi ela que Lutero, talvez. Essas pessoas. Calvino e Erasmo. Né? Lutero, alemão, suíço, Erasmo era de Rotterdam, né? Ah, sim, porque Lutero, com todos os erros que ele poderia ter cometido como ser humano, mas ele traduziu a Bíblia para o alemão, que era só em latim, e imprimiu e deu para o povo. Ele libertou o povo, digamos assim, da ortodoxia católica romana. E hoje a igreja compreende muito bem isso. Quem mais se entende da Bíblia hoje em dia é a igreja católica. Então é importante. Muito importante. Me diga uma coisa, a Companhia de Jesus, fora aqui no Brasil, para encerrar a Renascença, fora no Brasil, que chegou como jesuítas, ela teve alguma utilidade para o planeta Terra? Nosso irmão Inácio de Loyola, né? Olha, como diz o poeta, entre pedras também nascem flores. O Papa Francisco é jesuíta. O Papa Francisco é jesuíta. É tanto que aí, de forma muito centrada, ele escolhe o nome de quem? De um nome jesuíta, Francisco. Porque Francisco de Assis atendia pelo nome. Francisco. Ótimo. Então, os jesuítas tiveram uma participação importante. Eles reorganizaram a igreja. Agora, houve excessos, muitos excessos. E a mãe de Inácio Loyola pagou caro por isso. Chico Xavier foi chamado uma vez para ver uma criança nascida. Era uma coisa horrível. Quando chegou lá, a mãe da fé disse: jogue isso fora, não quero isso aqui não. Aí Chico disse: não, vamos criar criança. É um filho de Deus. Emmanuel de Chico, depois começamos sobre isso. Chico cuidou dessa criança até a idade adulta dela, desencarnou. Ela não tinha perna, não tinha braço, os olhos eram esburacados, tudo. Falava com dificuldade. Um belo dia, Emmanuel disse: Chico, vá na casa de fulana que ela vai sair do corpo agora. Vai desencarnar. Chico saiu do trote, como diz lá em Paulo do Ferro, trotando. Quando chegou lá, a casa estava a chupando, estava sumamente iluminada. E candeava as pessoas. Divaldo, com a coorte de espíritos, estava dentro da casa. Quando essa senhora desencarnou, saiu uma senhora totalmente iluminada, sorrindo. Era a mãe de Inácio Loyola, que sorveu naquela existência a sua última dívida com ele, que ela praticou em orientar o filho dela na forma como ela orientou e como ele se comportou na equipe jesuítica.
Então, Porque ela induziu o filho a fazer uma coisa que ele não queria. O grande erro dela foi isso. Queria que ele fosse padre sem ele ser padre, né? as mães, assim, hoje não, hoje a liberdade é muito grande. Ele fala num caso que uma mãe muito católica induziu e o filho foi ser padre jesuíta. Ele transformou a Pedra Sacristia no motel. No motel. Tá certo? Lembro-me bem que quando nós entramos na igreja para fazer, logo era mais de 100 crianças, apenas 2 chegaram lá. Um ainda foi a Mossoró. Aí disse, mamãe, eu não quero ser padre. A senhora quer, eu não quero, eu vou sair. E o outro fui eu. Mamãe disse, meu filho, chega de Natal, eu disse que minha nova religião é tão boa pra gente, que é um tal de espiritismo. Vamos conhecer isso, José? Vamos. Eu fiquei até lá. Porque a vocação sacerdotal tem que ser espontânea. Você nasce comprometido com aquilo e não sem imposto. Então, o jesuitismo, na área da educação, foi muito importante. Muito importante. As pontifícias da Universidade Católica, pelo que me consta, são dirigidas e criação deles, de alto nível. Parabéns, parabéns que ele fez de bom e pedimos a Jesus perdão pelo ter feito de não bom. Muito bem. E os enciclopistas, como Voltaire, Hussein, Diderot, essa turma todinha era aquele pessoal lá da Grécia, né? Olha, esse pessoal veio andando, como diz o outro, veio andando e chegaram na França. A França e a Inglaterra, lembre-se que eu falei nisso, Jesus escolheu para ser a ponto de partida para a implantação dos regimes democráticos. Até hoje a Inglaterra respeita profundamente o direito do semelhante. A França teve um período não muito agradável, mas voltou ao normal. Observe como ela tem se comportado. Então vieram os grandes enciclopedistas, que você vai ver que nós temos que observar como Rousseau, nós vamos observar como Voltaire, e assim por diante. Porque essas pessoas... Montesquieu não podemos esquecer. Sim, porque ele é quem formula a teoria dos 3 poderes harmônicos entre si. Isso que nós no Brasil estamos tentando fazer até hoje. Judiciário, executivo e legislativo de forma harmônica. Um não manda no outro. Só que o judiciário, a expressão maior do Supremo Tribunal, aqui no Brasil, Corte Supremo dos Estados Unidos, e assim por diante, depende do país, ele é chamado a dar palavra final sobre a interpretação da Constituição. Isso é que é importante. Você começa a ver isso e nós vamos observar como as coisas se dão. E as coisas se dão de tal maneira que nós não poderemos, de forma nenhuma, fazer diferente. Então, esses países, qual foi a preocupação da mensagem da rádio Alvorada Nova em Os Mensageiros, quando se aproxima, quando Alfredo descreve o clima de guerra na Europa? A rádio disse, meu Jesus, salvemos as pátrias mães, que é Inglaterra, França, Grécia, até certo ponto, Alemanha, são raças mães. Essas são as bases do mundo civilizado do Ocidente. E a espiritualidade implora Jesus, antes do avanço das tropas das tropas nazistas, a destruição, a vinda dos japoneses pelo Oriente. A rádio Alvorada Nova grita, salvemos a civilização ocidental. Jesus, salvemos as pátrias mães. As pátrias de origem ao Brasil, a Portugal e todo mundo. Né? Olha o que é importante. E os grandes enciclopedistas fizeram de melhor. Olha só, vou terminar, a colocação de Voltaire. Ele diz, posso não concordar com o que você diz, mas morrerei lutando para que você exponha a sua verdade. Isso é importante.
Essa frase ela tem 350 anos, meu amigo. Basicamente, a gente não estamos preparados. Lamentavelmente, nós não temos sido fiéis cultores do Evangelho de Jesus. Não temos sido. Isso é a verdade. Nós usamos o Evangelho de Jesus para matar, para perseguir, para denegrir, para separar as pessoas. É triste. Como é que eu posso usar um discurso de amor puro para matar? Não pode. Mas temos feito. Essa é a nossa história. Em contraponto aos enciclopedistas, aí Voltaire, toda essa turma, qual o papel de Nicolau Maquiavel nisso tudinho? Porque parece que ele está numa contramão, né? Está. Ele era muito bom. Ele sugeriu ao príncipe de Florença que aproveitasse a ponte sobre o rio Vépio, a ponte lindíssima, e à noite colocasse os judeus lá presos, e só soltasse no dia anterior. Que chovesse, só nevasse, porque para ele o importante era o poder do príncipe, era a vontade do príncipe. E ele participava da ideia de que os judeus eram uma peça negativa que destruía. Graças a Deus ele não foi vitorioso. E hoje a ponte que cruza o rio Vecchio da cidade de Florença, que termina nas margens do Palácio de Petit, é cheia, de lá de outro, de universarias de judeus. Você compra as joias mais lindas do mundo. Homens fenomenais dos judeus trabalhando para que as pessoas comprando uma joia fiquem alegres, felizes. Ele não entendeu isso. Maquiavel é um cantor de pró diverso, mas teve esse lado negativo dele. Muito bem. Vamos agora para o capítulo 23, né? Ah, sim. O século XIX, o Espiritismo, e aí as grandes transições. Mas antes da gente adentrar, apesar do Renascimento ter nascido na Europa, vamos dizer assim, que a América, né, em relação à independência americana, ela deu um passo adiante, até mesmo em relação à própria Europa, né? As ideias libertárias, principalmente na América do Norte, elas superaram em muito aquilo que ainda estava, que foi o germe que surgiu na Europa, que veio para a América e frutificou. Ela deu frutos primeiro do que a Europa, ou eu estou enganado? Primeiro, a grande sacada da América do Norte. Criou o sistema republicano. Quer dizer, enquanto na Europa ainda tem reis, eles nunca tiveram reis. O único império de reis nas Américas foi o Brasil. O Brasil. Mas lógico, no México foi nomeado um vice-rei e tal, mas a ideia da democracia republicana predominou. O interessante observar é que as ideias predominantes, com todo respeito aos que não concordaram, que dominou a elaboração da Carta Magna dos Estados Unidos, foi da maçonaria americana, redigida por 7 maçons. Só tinha 7 capítulos inicialmente, hoje tem as emendas. E eles pregavam a liberdade da participação. Ao contrário do Brasil, que Portugal que mandou para cá um Estado judiciário, depois tentou criar uma sociedade, na América do Norte, as 13 colônias conversaram entre si e resolveram elaborar um documento para gerir a vida delas em conjunto. Ou seja, a sociedade americana criou o Estado de Direito. Aqui não. Veio de Portugal, o Estado o Poder Judiciário já pronto. Já pronto. Por isso que as coisas aqui é difícil dar certo. Porque nós invertemos o processo. E na Europa isso também ocorria, né? Também de uma forma geral, que se era o sistema que vinha para cá, era que também estava por lá. E a América do Norte, ela dá esse salto maior, porque começa a influenciar, porque a própria independência americana influenciou a Revolução Francesa, né? Saiu daqui para lá, vamos dizer assim, que tem
esse viés ou eu estou equivocado? Não, ela é depois. Ela é depois. Seja como for, é importante que quando na Primeira Guerra Mundial, uma faixa média de 10 países na Europa tinha eleição para presidente da República. Já não tinha. A democracia flui na Europa, com toda essa pujança, do pós-guerra de 45. Flui com o Cristo da União Soviética, aquela, com todo respeito, aquela brutalidade stalinista. Só depois da grande abertura, em 85, com o Gorbachev, e que veio fluir pelo mundo inteiro. Mesmo assim, na Ásia e na África ainda perdura troncos ditatoriais ferrenhos, terríveis. Ou seja, são espíritos que não acompanharam ainda a demanda de evolução terrestre. Muito bem, vamos agora para o século XIX, o Espiritismo e as grandes transições, porque foi 100 anos que valeram por 1000, né? Porque o que aconteceu no século XIX é coisa que poucos séculos antes, vamos dizer assim, depois não, que aí o 20 foi fantástico, mas poucos séculos antes teve, a não ser essa questão do renascimento na Europa, mas que também não foi só em um século, né? O renascimento foi aquilo que influenciou toda a mudança, né? Primeiro, vamos atentar ao século XIX. É como se o rio caudaloso tivesse descido em tristes eras, e o século XIX foi uma imensa barragem que deteve a avalanche dessas águas, deu aqui um sangradouro e começou a gerar frutos dessa água. Peixes, plantas, mudou o meio ambiente e tudo. As grandes invenções da Terra datam de 150 anos para cá. Observe que a Revolução de Chá Inglesa é de 1780, segundo Ravensbrauer. Que você está no final do século XVIII. Acontece que a Revolução de Chá Inglesa, a forma desumana como se tratava as pessoas nas fábricas, inclusive criancinhas de 4 anos de idade eram chamadas a trabalhar, porque os brasileiros eram pequenos e finos, para meter a mão entre as agulhas dos teares para ajeitar os fios. Geralmente os dedinhos dela ficavam na praia e vinha sem dedo. É tanto descalabro, é tanta dor, que o espírito lá disse, deixa comigo. Quando é o ano de 1827, aparece em toda a Europa o Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Engels, mostrando que não podia haver aquilo. Mas aquilo não era contra a liberdade de mercado, era contra o coração indigno do ser humano. Só no final do século XIX é que o Papa Leão XIII lança uma sua encíclica, a Rerum Novarum, e que ele propõe um encontro, um casamento de capital e trabalho, e que o trabalhador seja respeitado. Quando eu cheguei na Itália em 87, alguém me disse, olha, o diretor me disse, até os anos 50, quando um padre ia rezar uma missa num castelo, o dono do castelo dizia, o senhor não fala aqui em Leão XIII, aquele papa comunista, não fala aqui nele. Ele, na encíclica Rerum Novarum, obrigado, Rochelle, beijão, Rerum Novarum, ele propõe isso. Aí vem o Karl Marx com o Capital, é uma análise de como o capitalismo não poderia ser feito. Agora, se esqueceram que a espiritualidade mandou para o Brasil grandes nomes, dentre eles o Barão de Mauá, um liberal, respeitava os seus trabalhadores, pagava direitos trabalhistas à época, dava as férias e dava, como é que se diz, descanso semanal às pessoas. Porque ele, quando chegou no Rio de Janeiro, trabalhava Era um judeu, se eu não me falha a memória. Mas de origem escocesa,
Não sei se era inglês. Não, era escocês, era inglês, desculpa, era inglês. Ele trabalhava de pé e ficado e dormia no armazém, no trabalho sobre o saco de arroz, de açúcar, carne de charque, ou cozinhando para o certo, carne de jabá. Então foi um grito de alerta. Mas graças a Deus, a proposta inicial de Karl Marx não deu certo. 70 anos na União Soviética foi um fracasso. Eles tiraram o povo russo da miséria para a pobreza e não deram um passo à frente. E o Ocidente todinho começou a avançar. E começaram a aparecer as variantes democráticas, democracia liberal, democracia de centro-esquerda, democracia social. E vamos aproveitando isso. Então, a espiritualidade faz isso. Quando a guerra do Vietnã tomou proporções desastrosas, apareceu na América do Norte, já era no seu de idade, o grande pai do socialismo americano. Permite o nome o nome, me esqueci. Em que ele propugnava todo de respeito às instituições. Dizia ao jovem que não fosse ver as Forças Armadas, que não foi aquele outro. Mas o América do Norte é um país democrático. O governo expulsou do Brasil, do país. Aí foi a Corte Suprema. Ele teve que voltar porque é direito do cidadão norte-americano dizer o que sente. Até nisso a liberdade é. Daquelas 7 primeiras dos maçons. Sim. A liberdade total. Perfeitamente. Porque há um erro terrível para a maçonaria, que a mulher não pode entrar na maçonaria. Não pode. Não pode, pelo menos, sim, porque a mulher, quando ela foi criada, em 1702, ela não tinha liberdade. A mulher no Brasil, até 88, era tida como a pessoa não capaz de gerir por si mesmo no casamento. Então, a mulher, o escravo e o deficiente não poderiam ser maçons. O deficiente com a perna só uma batida policial na loja, não podia correr e seria preso. A mulher estava dependendo do homem. O que foi que no final do século XIX, a grande Inglaterra de França chamou um grupo de mulheres e disse: olha, está aqui os nossos rituais. Crie para vocês um oriente maçônico. Vocês não vêm aqui não, mas nós iremos lá ver vocês lá. Eles frequentam com as mulheres. É porque a luta intestina da igreja, do passado da maçonaria, virou isso. Não, ao contrário. Nós recebemos mulheres em nossos templos. Que é isso? Uma senhora do Oriente da França? Recebemos. Muito bem. Hugo de Freitas, de Serra Mirim, pergunta: nos últimos 200 anos evoluímos mais e melhor do que nos últimos 18 séculos passados? Acima de tudo, Hugo, no campo científico. E foi espantoso. Em 1760, a Inglaterra dá início à era industrial, à revolução industrial. Só em 1957, não me engano, é que a União Soviética manda uma nave tripulada para dar a volta em torno da Terra, além da nossa atmosfera, que foi Yuri Gagarin. Observe, de 1760 a 1960, dá 2 séculos. Boa noite, meu querido. Ok, Rochelle, vejamos. Dá 2 séculos. Ele Gagarin ao espaço e voltar. E o americano mandar uma nave ao espaço, que cruzou as fronteiras do sistema solar, 10 anos, nem curtão. 200 para 10. Já mandamos, esse ano, a China mandou uma nave não tripulada para o lado oculto da Lua. Vai mandar este ano ainda uma nave não tripulada com mulheres dirigindo. Agora, o nosso problema é que na parte de respeito ao próximo, de vivência moral, é que não tem vivenciado o Evangelho de Jesus. Aí isso é terrível. O general norte-americano Omar Bradley, chefe do Estado-Maior do segundo exército americano na Segunda Guerra Mundial, comandado por Patton, disse no discurso de abertura da ONU em 1947. Lamentavelmente, disse ele, nós sabemos mais a respeito de matar do que de viver. Nós fomos no interior do Acre, tiramos suas energias e matamos os japoneses. Mas nós não descobrimos ainda o que reside
no interior do Sermão da Montanha. É verdade? Um general do exército americano disse, um general do exército disse isso. Nós não fomos capazes de descobrir, de extrair o que está no interior do Sermão da Montanha. Olha, isso é muito interessante. Aí mais o que tem sobre o capítulo 23, que é justamente o século XIX, o espiritismo e uma era de transição. Aí a doutrina espírita, Kardec justifica isso, ela não poderia ter surgido antes, sim, a época era aquela. Acontece é que nós perdemos o carro da história. A doutrina espírita do Brasil é uma igreja, em si é uma igreja, com todo respeito. Vou ao centro para ouvir a palestra, para ouvir a pregação evangélica. Eu vou ao centro para ouvir a dissertação doutrinária do Evangelho à luz do Espiritismo. A espiritualidade manda para a Inglaterra o maior médio de materialização que nós conhecemos até hoje, que é Kate King, ou que é Florence Cook. Acontece que o fenômeno era tão retumbante que a Sociedade Dialética, se não estou enganado, de Londres, ou o científico de Londres, fez uma comissão de sábios para pesquisar e dar uma palavra, se era verdadeiro ou não aqueles fatos. Dentre os sábios que estiveram à frente, estava William Crookes, que recebeu uma condecoração de Cavaleiro do Império Britânico. É a maior que a Rainha da Inglaterra dá até hoje a qualquer pessoa. Acontece que ele fez todas as pesquisas necessárias. Há um livro publicado pela FEB chamado Fatos Espíritas, que é um substrato do que ele fez na Inglaterra. Acontece que ele disse, antes depois de morrer, sobre o que eu disse sobre as materializações de Florence Cook, que materializou o espírito Kate King, eu não tenho nada a retirar. Acontece que o pai do o comunismo teve dois pais, Karl Marx e o nosso amigo ai meu Deus, esqueci o nome dele aqui, o mais fácil. Muito bem, deixa eu vender. Chega, Rochelle, me ajude. Acontece que no seu livro, que tem o nome, A Dialética da Natureza, ele tem dois apostos, tem dois anexos. O anexo número 1 é a vida no mundo dos espíritos. Ele faz uma análise, ele, materialista, pai do comunismo, faz uma análise das materializações de William Crookes, dizendo que fazia objeção porque William Crookes usou uma metodologia viciada, só isso. Ele não desmente os fatos. Ele diz, o espírito materializado era como fosse ele diz, ele materialista, tinha peso, tinha pulsações, pulso, o coração, tudo. Ele diz isso. Se você vai na Universidade de Leipzig, onde formou-se o técnico da Alemanha que nos derrotou de 7-1 no Brasil, Zollner, um gênio reencarnado na Alemanha no século XIX, faz experiências e, para tanto, ele cria a teoria da quarta dimensão com o médio norte-americano Slade. Você estava falando, Karl Marx e Lenin ou não? O Lenin? Não, é Karl Marx e Rochelle, me ajude. Karl Marx e... Mas vamos lá, vamos embora, depois a gente lembra. Vamos embora, porque isso aí está mais interessante do que o Karl Marx. E Zollner lança as bases da teoria da quarta dimensão para provar que o médio norte-americano Slade estava fraudando. Ele não conseguiu desmentir nada. Essa memória da Universidade de Leipzig, na Alemanha, morreu na Europa. Mas por que ocorreu isso com o Espiritismo? Se você observar bem, Zollner e nosso amigo da Inglaterra,
Ele a partir de 1874. É quando começa quando o continente europeu se prepara para as três grandes guerras. A primeira é a Guerra Franco-Prussiana, que vai de 1780 a 84. A segunda grande guerra é a Primeira Guerra Mundial. E a terceira é a Segunda Guerra Mundial. Psiquicamente, o continente europeu zerou. E toda a memória espiritual do plano terrestre foi a lona. Porque as trevas foi a grande vitoriosa desse embate. Seria tá esse daí, ó? Ah, sim. O Friedrich Engels. O Frederico Engels. Obrigado. Quem mudou foi Rostelli? Foi eu mesmo. Foi você? Seu amigo. Seu amigo, grande amigo. Seu grande amigo. Salvou a pé. Então, essas três guerras fez isso. O que foi que ocorreu? A Prússia, que fundou unindo com a Germânia e formou a Alemanha em seguida, leva a guerra e bombardeia Paris e a França perto. Em seguida, 20 anos depois, eclode a Primeira Guerra Mundial, que é tão terrível na matança quanto a primeira. Vem o gás de mostarda e assim por diante. Já a perseguição aos judeus. Ótimo. A essa altura, a Sociedade Espírita de Kardec já tinha desaparecido. Porque o Celê Merri tomou conta dela e vinculou-se à teosofia. E de 1870, a prova de Kardec até 1875, a Revista Espírita divulgou teosofia e quase nada de espiritismo. Outro, Lemerri foi preso por fraudar foto de espíritos materializados. Foi preso e processado. Então eles criou um descrédito enorme da doutrina espírita na França. Enorme. Eduardo Carvalho Monteiro e Dias Soares, a única separação da doutrina espírita é se aparecer grupos maçônicos fortes espíritas para levar de volta a doutrina espírita da França. Eu tenho fé na bondade dos céus que no século XXI a tese da reencarnação vai voltar forte via pesquisa e aí que haja contatos extraterrestres. Então, o princípio da doutrina espírita, reencarnação em mundos habitados, sendo vitorioso, nós voltaremos a ser mais presente. Agora, o espiritismo, ele vem aí com a saída de Jesus. Mandar para onde a experiência espírita? Mandar, eu estou aqui na Europa. Mandar para a Ásia não dá certo. Lá já tem budismo, zoroastrismo, tem assim por diante. Buda é 600 anos de Cristo. Mandar aqui descer aqui para a África, não dá. Os cultos afros, lindíssimos, devem ser respeitados pelos evangélicos do Brasil, que tem vídeos de respeitando, invadindo o terreiro para predicá-los. E mandar aqui para a direita, para onde? América do Norte. Não, a direita seria o quê? Seria a Argentina. Até hoje a Argentina é um país do mundo que tem a religião oficial do catolicismo. Aqui para cima, América do Norte, já tem toda uma base luterana alicerçada. Só restou o Brasil. Ele não teve outra alternativa a não ser o Brasil. Aí vem, nós somos um mix de vários povos, somos solidários, o negro africano nos dotou de toda a sua paciência, o índio da sua queda, da sua forma de pensar. Então, foi fácil isso. Vieram os missionários. Se você observar, tem uma pergunta. Se não observarmos, todos os missionários citados aqui no Caminho da Luz fracassaram. Se não observarmos em André Luiz, né, o missionário da Luz, os médios que foram preparados ao longo de 70, 100 anos, fracassaram. Chico Xavier, Zilda Gama, a outra mulher,
Chega, Tavares. Zil da Gama, Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira. Esses três salvaram a doutrina espírita no Brasil e em tese no mundo. Porque fizeram um trabalho íntimo, eles se sacrificaram em toda uma existência por um ideal. E não há nenhum deslize. Amara bem. Não há nenhum deslize disso. Na Espanha, a Mária Domingos Sola, o profeta de Tarraça, agora eu me esqueci, Tranquilo e Calmo, Tarraça, Miguel Bibes e Bibes, fantásticos. Os grandes médios europeus, as produções literárias, os documentos. Jacomelo levantou mais de 200 de livros sobre magnetismo na Europa. Isso é fantástico. A obra de Ernesto Bozano, totalmente esquecida hoje, inclusive no Brasil. Meu querido Sergipe I, nos últimos 2 séculos, apareceram a espiritualidade, trabalhou lentamente, mais de forma precisa, após a Inglaterra ter dominado a Índia e ter transformado no protetorado inglês, a questão, aí vieram os grandes mestres índigos, os iogues e por diante. Mas o grande forte foi a vinda da teosofia, que, lamentavelmente, ela partiu-se logo no nascedor. Um grupo achava que a espiritualidade haveria de mandar para aí, no final do século XIX, o grande missionário que falaria ao plano terrestre no século XX. E Charles Leibowitz disse para Annie Besant e Blavatsky que tinha descoberto, que tinha conhecido na Índia um jovem que deveria ser o missionário que estava previsto. E os teosofistas, no caso alemães, como Skinner, Steiner e assim por diante, não concordaram e romperam com a Sociedade Teosófica Mundial. E o jovem veio para a Inglaterra, formou-se em direito, dominava a cultura hindu de forma esplendorosa, dominava a questão do cristianismo. Só que, com o passar do tempo, ele disse, olha, eu não sou missionário não, e eu não quero isso não, acabo com isso. Que foi o jovem conhecido mundialmente como Krishnamurti. Aos 15 anos de idade, ele estava na Inglaterra, ele estava na Índia, sentado debaixo de uma árvore sagrada da Índia, a mesma árvore que Buda sentou-se, e ocorreram fenômenos médicos lindíssimos em torno dele, e ele recebeu, intuitivamente, um livro chamado Aos Pés do Mestre, ditado pelo espírito de Pitágoras. Só que ele renegou tudo isso, abandonou a teosofia e saiu de forma educada dizendo, eu não sou teosofista. Quando ele chegar, ele dizia, eu não sou teósofo e muito menos missionário teosofista. Eu quero falar para os homens livres. Falou. Digamos assim, ele construiu um grande nível de seguidores. Eu gosto de ler a obra dele, mas tudo que eu leio, tudo que se faz ler, coloca no multiprocessador de Allan Kardec. O que é bom passa, o que não é, eu faço a coagem, né? Fica. Muito bem. Então, para mim, foi isso. Calma aí. Nos últimos 2 séculos, Chico Xavier, impecável. Muito bem. Mas você falando aí dos grandes médios da Europa, eu quero passar aqui, inclusive para você, caso você não tenha assistido, você vai no YouTube e procura Espiritismo no Mundo, no Reino Unido, com Elsa Ross. Ela é a presidente da Federação Espírita do Reino Unido e agora minha amiga particular. Mas, rapaz, no Reino Unido. Já estou com ciúme, você tem amigo importante, eu não tenho. Olha aí, deixa eu mostrar para você. Deu uma ida lá nesse Espiritismo no Reino Unido. É um negócio fantástico, maravilhoso. Eu vou colocar, Espiritismo no Mundo.
Reino Newton Elza Ross. Pronto, aparece. Pronto, aparece, certo? Olha, Assiste que você vai ver que é uma coisa fora do comum. Nos anos 70, apareceu uma senhora frontal Roosevelt na Inglaterra, que ela recebia grandes músicas de clássicos. Nesse tempo a Rede Globo não pegava aqui em Natal, eu vi em Recife uma. Então, tem aparecido. Os grandes médios que apareceram aqui no Brasil, como Gasparetto, que lamentavelmente nos deixou, o direito dele não queria ficar conosco, aquela senhora de São Paulo, também muito dada ao trabalho de divulgação doutrinária. Isso é bom, interessante. Arigó, mesmo não sendo espírita, ele dizia que era católico, bom, grande. E assim vai por diante. É que nós temos o ato de achar só os nossos irmãos. Há aqueles que cooperaram conosco. Pietro Baldi cooperou conosco na divulgação doutrinária, nunca tornou-se espírita, ao contrário, ele era um espiritólogo, é um tipo de católico com espírito. Com espírito. As 3 primeiras obras dele podem ser lidas em qualquer casa espírita. Agora, depois, a partir da obra a nova civilização do terceiro milênio, não, já desanda um pouquinho. Mas as grandes mensagens, grandes síntese e um outro terceiro, excelente. As grandes mensagens é linda. O encontro dele com Chico Xavier, coisa fantástica. Ele sentado na cabeceira de uma mesa, Chico na outra, os dois receberam o mesmo espírito, Francisco de Assis. Ao mesmo tempo, os dois capitanearam de Assis, em linguagem, a mensagem, o assunto é o mesmo, a essência é a mesma, a linguagem é diferente. Ele começa dizendo: Pedro, aquele que está diante de ti, ao mesmo tempo que capta o meu pensamento, que tu capta o meu pensamento, ele o capta também. Agora, eu acho a mensagem de Chico mais bonita, porque Chico faz uma paráfrase da oração de São Francisco. Lindíssimo. Então, são pessoas que não podem jogar pedra, ao contrário, flores para eles. Ok. Muito bem. Aí agora vamos para o final, que é o capítulo 25, né? Que é justamente o nosso querido Espiritismo e as grandes transições, não é isso? E o futuro. Há um sonho de Eurípides Barçanufo. Ele sonhou que estava no plano espiritual e divisou um vulto à distância. Aproximou-se. O vulto, sentado, estava chorando. Ele disse: que é isso? Você não é Jesus? Aí disse: sou Jesus. E por que você chora? Eu choro pelos meus irmãos espíritas que receberam a mensagem renovada do Evangelho e não a vivencia. Olha, o sonho de Eurípides, hein? Chico Xavier. Conta-se que Lutero teve um sonho. Esse é descrito por Pedro Camargo, famoso Vinícius, no livro da febre. Lutero sonhou que um dia batia as portas do céu. Alguém abriu. Aí Lutero, de repente, ouviu um canto belíssimo e disse: epa, quem está aí? São os meus irmãos que lutaram comigo pela reforma, lutaram contra a igreja. O anjo da porta disse: não, isso não é possível. São os infelizes católicos, aqueles idólatras. E o anjo disse: também não. Não vem me dizer que são os muçulmanos, aqueles traidores. Isso também não. E quem são? Aí o anjo disse: são todos aqueles que leram o Evangelho de Jesus e transformaram em realidade nas suas vidas. Pedro Camargo diz: se ele não perguntou pelos espíritas, é porque nós não existimos ainda. A resposta seria a mesma. Então o Evangelho, Kardec, sabiamente Kardec dá um show de bola. E nós é que temos brincado com Allan Kardec. E nós é que temos brincado com Allan Kardec. Peguemos aqui Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. A que ponto nós chegamos? Introdução.
Primeiro, objetivo desta obra. Kardec diz, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Primeiro, os atos comuns da vida de Jesus. Feminino, correu, jogou o pé da casa da vizinha, e assim por diante. Os milagres. O primeiro, transformou água em vinho nas bodas de Caná. As predições dele. Ele diz, ele faz predições a respeito do tempo, que ao terceiro dia ele iria voltar. Voltou. As palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentar seus dogmas. A principal delas, tu és Pedro. A igreja, com toda a liberdade, no meu tempo na igreja, tu és Petrus, et superanque Petrum, edificava a eclésia mea. Tu és Pedro. Tu és pedra. E sobre essa pedra é a minha igreja. Então, para a igreja, isso é um dogma. Irremovível. E o ensino moral. A última parte. Kardec diz, para nós interessa só o ensino moral. Em torno do ensino moral, nunca ninguém brigou. Soares, ame o seu próximo. Eu vou dizer que não vou brigar porque não amo? Fico calado. Tavares, faça mais caridade. Realmente eu posso. Amadeiro, rapaz, que é isso? Ouça melhor. Se eu falar sim, sim, não, não. Então, esse ensino moral de Jesus é o que Kardec faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e é tipo um Evangelho redivivo. Isso. As demais partes, Kardec analisa em tese, em a Gênese. Anotou? Em a Gênese. Porque lá... Basicamente, todas as outras 4 partes, de uma forma geral, ele trabalha no último livro. Ele começa do dilúvio e vai até o restante. Por quê? Porque ele faz análise aqui ancorado na ciência. A outra parte moral, não, é em você. Então, olha o que é a vivência. Você está aqui em Chico Xavier andando para o trabalho. Uma senhora gritou, Chico, por favor, vem aqui me socorra, Chico. A Chico gritou, minha irmã, estou atrasado. Tem que assinar o ponto. Depois eu volto. Chico, não vem. Não faça isso não. Volte aqui. Aí mandou a palestra de Chico, volta. Ele voltou. A mulher era um poema de tristeza, de dor e lamento. Ela ficou um passe. Ela ficou mais calma e saiu. Quando chegou no caminho que no canto do caminho que a mulher apareceu, que era uma curva no anel de Chico, olha para trás. Chico olhou. Vinha aquelas nuvens luminosas, flocos luminosos, em direção a Chico. Ela já lhe agradeceu, Chico, pela palavra de incentivo, pelo carinho, pelo passe. Imagine, Chico, se você não tivesse ido lá, hein? E ela não fosse a pessoa de bem. Então, é essa a vivência, é fazer. Tavares é o que o nosso querido irmão do Bezerra de Menezes, João Cícero, fez durante mais de 70 anos. Mestre pedreiro. Ele não media esforço para curar, para aplacar a dor. Aplicar um passe. Você está lembrado dele? Está lembrado? Muito, meu amigo. Pelo João Cecílio da Costa. Uma capacidade mediúnica rara. Um dos Fora ele. médios que tem uma evidência quase que permanente do plano espiritual. Um negócio fora do comum, nunca vi igual. E não fazia cara feia. Seu João, vamos ali em casa. Minha mãe está doente. Vamos lá. Ele trabalhava de 10 horas no centro. Eu saía com ele. A turma nos largava às 22 horas. De 21 horas, não. Eu já estava quase depois de 11 horas da noite. E conversando, José, nós temos que trabalhar. Nós estamos na 10ª hora. José, não temos socorrer não. José, isso é importante. Então, essa fundamentação moral que eu vivencio, se pegar em Kardec, eu tenho como exemplo dele. Do outro lado, olha, Tavares aí. Do outro lado, quem é que está falando? Do outro lado. Não, isso aí é que eu já estou colocando. As pessoas ligarem a pesquisa para escolher o tema da próxima conversa com você. Agora o povo que vai querer. Muito bem. Então, e do outro lado? Do outro lado, fora ele, Antenor da Silva Melo, rico, milionário. Ele no anonimato dizia, você está aprendendo,
assim, Tom, põe um negocinho para você, compra um carro de pipoca, vá fazer isso, vá vender o sorvete, faça isso, aqui faça uma feirinha para o seu filho. Ele fazia isso. Ele foi dono do maior empório, ou seja, de armarinho de tecido, filho de Natal. Negro retinto. O coração era uma estrela radiante. Essas duas pessoas, João Cecílio e Antenor Filomeno, para mim são meus dois basilares. Tem na frente de Kardec, renovando Jesus, e eu atrás de Jesus. Muito bem. E aí, meu amigo, a gente sem querer, querendo, já avançou aí no tempo e no espaço, e infelizmente a conversa chegou ao final. Okay. Mas o que é que nós vamos combinar agora com os nossos internautas, os nossos ouvintes? Vocês vão ligar para esse número aqui que está aparecendo aí na tela, 988175598, e vão, certo, escolher o tema da próxima conversa. Até quarta-feira nós estamos aguardando a sua ligação. Você diz o tema mais votado, ou aquele que ligar e escolher, a gente passa para Soares, passa na quarta-feira, e ele tem quinta e sexta para estudar, e na sexta-feira a gente fala. Mas a gente já tinha combinado, meu amigo Soares, que iríamos falar sobre as profecias e o livro e a conversão de Paulo. Vamos manter para a próxima semana? Não, você ou vamos ver a possibilidade do pessoal aqui? Vamos ouvir o pessoal. É bom. Vamos ver o povo. Sejamos pelo menos de internet democráticos. Maravilha. É verdade. Me diga uma coisa, essa frase que eu coloquei aqui é do Pedro Baldi ou não? Ele diz assim, o universo é apenas um detalhe em relação à eternidade. É frase dele ou eu dei uma sonhada e voei muito alto? Eu não sei precisar. Agora, o livro dele, A Grande Síntese, que é o primeiro, segundo Divaldo, é essencialmente mediúnico, e segundo R.G. Bozano, foi Cristo que ditou pessoalmente a ele, da Itália. Albert Einstein leu e disse, é a explicação correta da minha teoria. Agora, você tem que ter disposição disposição interior, um bom conhecimento científico e filosófico para entender isso. Agora, o que eu gosto dele também, mais as grandes mensagens. Ele diz, tem mensagem de perdão e tem mensagem da ressurreição que ele faz na Itália. Mensagem do perdão. Que importa a mim se faz frio ou calor exterior? Se você, Senhor Jesus, me aquece intimamente. Que importa a minha riqueza ou pobreza exterior? Se eu sou rico do teu amor. Senhor Antenor o trouxe a Natal, nos anos 50. O Senhor Antenor, como era Petro Baldi? Ele disse, olha, uma alma bonice. Era um prazer falar com ele. Ele fez uma palestra no teatro, Roberto Maranhão, e fez uma palestra para a Rádio Poti. Uma senhora foi à Rádio Poti e disse, seu Pietro, a minha filha está tão doente, para abençoar a minha filha. Ele saiu a pé, desceu a ladeira, e foi lá na casebre e deu um passo na mulher, da criança. Era uma alma perfeita. Agora, teve colocação nele que assim, não ficou muito adequada do que ele espírito. Mas colocações pessoais. Mas a obra dele, a grande síntese, as grandes mensagens, esses dois, é pura doutrina espírita. Podemos ler isso? Muito bem. Seu Soares, o senhor faz a prece de encerramento, mas antes eu queria fazer os avisos pertinentes à nossa rádio. Amanhã à tarde, a partir das 14 horas, nós teremos aqui, você já está convidado, para participar do programa sobre a vida e a obra de Alta de Souza. Alta de Souza, Poesia do Amor, né, o livro Horto, amanhã, sábado, aqui pela Web Rádio. Às 14 horas, né? Dia 12 às 14 horas. Eu mando o link para o senhor, que 1h30 eu estou abrindo e mando para o senhor participar. Se o senhor puder encontrar o senhor Fábio Fidelis e trazê-lo, também é muito bom, porque é uma pessoa que ninguém consegue falar. Eu estou com uns 10 telefones deles aqui, nenhum funciona. Certo? Isso amanhã à tarde. Amanhã à noite nós teremos... Você não sabe que ele escapou da Covid? Ele teve Covid. Foi, né? Foi. Então pronto, então tá bem magrinho, graças a Deus perdeu o peso. Muito bem. O pai e a mãe também teve Covid. Eu perguntei, como é a Covid? Fábio, não quero nem pensar. É o que é de mais triste.
Vamos lá. Então, amanhã à noite nós teremos um tema chamado Música, a Arte da Família para o Mundo, com o grupo musical espírita Receita de Paz, lá de Campina Grande, na União Fraternal Espírita de Campina Grande, com a Lissandra, a filha, Lúcia, a mãe e o nosso querido Rocha, esse rochedo puro, certo? Que vai estar aqui conosco, fazendo esse programa amanhã. O nome como é o nome do lado? Receita de Paz de Campina Grande. Inclusive, eles participam da pomada do vovô Pedro lá em Campina Grande há mais de 20 anos conosco. No domingo, nós teremos o Sérgio Tissan, que é o filho do Francisco Tissan, que durante muito tempo foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele vai estar aqui com a gente no domingo, falando sobre a neurobiologia do amor, a virtude essencial. Tissan, né? Tissan. Eu estive com toda a seriedade, sem querer esnobar, eu estive com ele em 2004 em Paris. Ele parece que ele andar na cadeira de roda, parece. Ele quando desencarnou, estava indo. E na segunda-feira nós vamos para Nova Zelândia. Hoje de manhã nós estivemos na Austrália com a nossa irmã Karen, e vamos continuar. Na segunda-feira nós estaremos... Qual é a Karen? É a Karen Regina, não sei se você conhece. Ela é de São Paulo. Não. O marido dela é o João Madeira Neto, e eles hoje estão trabalhando na Austrália. Fizeram um programa conosco, né, às 8 horas da manhã aqui no Brasil, 21 horas lá na Austrália. E na segunda-feira nós estaremos na Nova Zelândia, fazendo um programa direto da Nova Zelândia com o nosso irmão Mani Fagundes dos Santos, né, da Nova Zelândia. Na terça-feira nós vamos para o Uruguai falar com o nosso irmão Rubem de los Santos e Juliana Felipe, eles que são do Espaço Allan Kardec e do Movimento Espírita e da Rádio Espírita Uruguai do Uruguai. Na terça-feira e na quarta-feira nós vamos conversar com Paulo Henrique Figueiredo, o homem das cartas de Kardec. Quarta-feira? Que horas? 19 horas, vai estar aqui com a gente o nosso querido Paulo. Na sexta-feira volta o nosso irmão José Soares. E no domingo a gente vai estrear um programa com o nosso querido Cosme Luiz de Olindo, as parábolas de Jesus de Nazaré, segundo o Espiritismo, que ele é lá da Congregação Espírita São Francisco de Paula, lá do Rio de Janeiro, e todo domingo o nosso irmão Cosme Luiz de Olindo vai estar aqui com a gente. Então essa é basicamente a nossa programação para a semana que está se avizinhando. E amanhã, todos, por favor, a partir das 14 horas, para a gente aqui se deliciar com... aqui, o senhor Amadeu apareceu aqui, olha aqui. O senhor Amadeu Ferreira Soares, a Rocha. Sim. Manda para os nossos irmãos Rocha aquele TFA. Muito bem. Muito bem. É o nosso irmão da arte real. Então, amanhã Amadeu vai estar aqui com a gente, vai estar Soares, vai estar Renato, Delcio Soares lá de São Paulo. Esse irmão fez um programa muito bonito para homenagear a nossa altinha. Então, amanhã, a partir das 14 horas, aqui na nossa web rádio Estação da Luz. E quarta-feira próxima, quarta-feira próxima é Paulo Henrique Figueiredo, né? Paulo Henrique, as cartas, né, que ele tem em mãos. Então, meu amigo Soares, já que você passou o programa todinho falando, você agora vai rezar aqui com a gente. Faça a prece de agradecimento e de encerramento, meu querido. Essa mensagem anterior, repete, por favor. Qual é a mensagem? Sim, é de Amadeu, né? Não sei. É de Amadeu. Não. Depois dessa, tem não? Não. É Rochelle. Minha flor. Ok. Amado Jesus, Senhor e Mestre, ante a presença dos bons espíritos, os quais sinto agora projetar frutos no meu centro de força frontal, peço pela paz da humanidade, mas que, acima de tudo, a paz de cada um de nós, para que a humanidade goze de paz. Saúde e paz, muito amparo a nossa várias pelo trabalho que desenvolvendo em prol da divulgação da mensagem espírita. Que assim seja. Meu amigo, graças a Deus, muito obrigado mais uma vez, Zé Soares. Amanhã a gente se encontra a partir das 14 horas. Meu amigo Amadeu também, com certeza. Bota Dona Ana para trabalhar, para cantar umas poesias de Dona Alta de Souza. Muito obrigado a todos.
voltamos com a nossa programação normal aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz para todo o Brasil, desejando uma boa noite e a paz do Cristo. Até mais e muito obrigado. Vou desligar, viu?